Bom dia, alunos. Vamos aqui dar continuidade, né, nosso ciclo de orientações que vai direcionar vocês depois para fazer pesquisas e atividades, né? E isso vai auxiliar você, aluno que está em casa, né, para fazer posteriormente a prova, né, dentro da nossa escola, tá bom? Nós já entendemos que o nosso acompanhamento vai estar sendo virtual, enquanto essa questão da pandemia acaba sendo controlada mesmo, né? Então, para que a gente não fique ocioso, né, preocupado, né, no que eu poderia estar estudando ou no que eu poderia estar me adiantando, nós do SEJA a gente está trabalhando dessa forma. Estamos fazendo orientações para que a nossa cabeça, né, possa estar refrescada e a gente possa dar continuidade aos nossos estudos, tá ok? Nós já conversamos, já ficou claro, na verdade, que a intenção é que todo aluno pegue seu material, pegue seu livro e dê uma leitura, né? Nada como a gente ler e poder compreender, né, o que aquele capítulo se refere, tá bom? O papel do professor, meu papel, na verdade, é pontuar algumas questões para que assim a gente possa se familiarizar, tirar algumas dúvidas a respeito desse material. Então, nós vamos iniciar, né? Eu me chamo professora Germana, né? Acho que todo mundo aqui já me conhece e a gente vai continuar aqui esse direcionamento em relação às aulas de história, tá bom? Nós estamos aqui, na verdade, trabalhando com um livro, né, que é do ensino médio, aqui da nossa escola da coleção Viver e Aprender. E nós vamos hoje para a etapa 1, referente ao capítulo 3, que é a prova 2, tá bom? É interessante que a gente, quando a gente for manusear o livro, tenha esse cuidado, para a gente não fazer depois nem a pesquisa e nem a prova, né, errada, tá bom? Então vamos lá. Nessa etapa 1, que é o que diz respeito a esse primeiro ano, né, e nós vamos trabalhar sobre essa riqueza e essa pobreza que existe, né? Que existe no mundo, né, nas condições atuais. Na prova 1, nós direcionamos, né, que foi, na verdade, a sua prova anterior, a gente vai trabalhar como é que isso se deu, né, como é que essa riqueza e como é que essa pobreza se dá para além do valor monetário, para além dos aspectos econômicos, entendendo que a cultura, que os costumes, que a natureza, tudo isso também auxilia e conta a história, né, de um povo. A gente entende que também isso é riqueza e que a privação dela seria essa pobreza, tá bom? Na prova 2, nessa orientação 2 que eu estou fazendo agora, nós vamos entender como é que se deu, né, como é que era essa riqueza, essa pobreza em um dado período da história chamado Antiguidade, tá bom? Como é que é isso, professor, um dado período da história? A gente vai entender que dentro da história da humanidade, né, a gente, nos historiadores, preferiu, né, dividir ela para que assim pudesse haver uma compreensão melhor. Então, quando a gente estuda história, a gente entende que ela é bem divididazinha, né? Isso é para fins mesmo de compreensão, né? Tem a pré-história, tem a Idade Antiga, que é essa que a gente vai trabalhar agora, a Idade Média, a Idade Moderna e a Idade Contemporânea. Mas agora a gente vai trabalhar com a Antiguidade, tá bom? E vamos começar. A primeira coisa que eu quero que a gente entenda é que conceitos, significados vai variar conforme os grupos de pessoas, conforme a sociedade, conforme o tempo também. Nesse capítulo aqui, que é em relação à página 29, ele vai dizer que para a cultura grega, né, ou para os romanos, vai haver uma variação de entendimento. Ou seja, quem é que era rico aqui também nesse período? Era quem tinha liberdade, era quem não tinha um dono, ou seja, era quem não era escravo, tá certo? Ou quem poderia usufruir de lazeres, quem poderia opinar. Então, pessoas assim que tivessem esses critérios poderia se considerar rico,
tá? Nesse trechinho aqui, desse pesquisador, Philem, ele vai dizer, na verdade ele vai colocar duas palavras diferentes para a gente, porque na verdade ela é grega, e vai dizer que ploutos, né, significa riqueza dentro desse contexto, e penha significa pobreza, tá certo? Então é interessante que a gente entenda o significado dessas duas palavras, caso, né, ao longo da pesquisa ou ao longo da prova, se aparecer, a gente não ter dúvida, tá certo? Vamos aqui caminhando, né, no nosso livro didático, que todo mundo já tem. Se não tiver, não tem problema. Qualquer coisa a gente manda para vocês o PDF para que a gente possa seguir direitinho, tá certo? A orientação. Nessa página, né, que é a página 30, o autor vai colocar que o homem, né, no início, na pré-história, né, o homem, ele vivia intensas migrações, ele vivia se mudando constantemente. Por quê? Eles, na verdade, essa corrida ou essa pressa era, além de ir em busca, né, do novo, né, de entender o que seria esse abismo, né, o que poderia estar acontecendo em outras regiões, né? Além dessa curiosidade, o homem também ele mudava constantemente em busca de alimentos, né? Ou seja, para ele não sentir fome, ele usufruía daquele território onde ele estivesse, né? Naquele momento. Eles caçavam, eles pescavam. Quando aquilo acabava, automaticamente eles eram motivados a mudar para uma outra região. E eles iam, né, geralmente em grupos, seus familiares ou suas tribos acabavam fazendo nessas viagens, né? Isso era algo normal para aquele período, para aquela época, certo? Até que eles percebem, né? Alguns historiadores defendem que inclusive foram as mulheres. Elas percebem como é que se dá o processo da agricultura, qual era o tempo de colher, né? Qual era o tempo de plantar. Então, a agricultura, na verdade, foi uma grande revolução aqui, foi um grande algo, né, que fez com que os homens, aquelas aldeias, aquelas tribos se fixassem naquelas terras, porque eles não precisariam mais estar se mudando constantemente. Eles agora tinham condições de plantar, né? Então, por meio disso, começou a criar e a nascer as primeiras cidades, tá bom? Essa é uma das primeiras coisas que nesse trechinho aqui dessa página o autor ele vai conseguir colocar. Nesse sentido, né, nasceu as primeiras civilizações, o Egito, a Grécia, a Roma e também a Mesopotâmia, tá certo? Nesse trechinho aqui embaixo, ele vai pontuar como é que se dava essa formação política. Na verdade, existiam faraós, existiam reis. Especificamente aqui no Egito, ele vai dizer que existe um importante faraó chamado Menés. E que Menés, ele conseguiu, aqui na página 31, ele conseguiu juntar dois territórios, né? Que era o Alto Egito, olha como é diferente, gente. O Alto Egito era no sul e o Baixo Egito era no norte. Então ele conseguiu, né, juntar e aí consequentemente, esse reino, né, esse governo ficou maior, ficou mais consolidado, né, mais organizado. Outra coisa que a gente entende aqui nessa leitura, que eu reforço sempre que é importante a leitura de vocês para que haja essa compreensão, é que eles viviam, sobretudo, da agricultura, como nós já dissemos anteriormente, que o que banhava essas terras aqui no Egito era o rio Nilo. Então era uma terra muito fecunda. Nesse sentido, o que eles produziam? Né? Era o papiro, era o algodão, a cevada, o trigo e a uva, tá certo? Viviam dessa terra e a terra era o que os alimentava, era a sua maior fonte de riqueza. Outra coisa interessante aqui que na página 32, referente a essa orientação da prova 2, é uma convenção que nós historiadores, que inclusive os estudantes, é interessante entender
como é que a gente constrói uma linha do tempo. E ela é muito fácil. Na verdade, são dois critérios que é respeitado. É em relação, de um lado, você coloca o ano que aquilo aconteceu, né? E de um outro lado seria propriamente o acontecimento, o fato, tá? Aqui nesse exemplo, ele vai dizer que o ano 1, foi o nascimento de Jesus Cristo. Já em 79, no ano 79, né, acontecia aqui a erupção do vulcão lá de Vesúvio, né? Então, o que a gente entende? Que há toda, né, essa convenção, essa orientação para que a gente possa, na verdade, compreender, baseado em datas e acontecimentos, o que de fato está escrito aí na história, tá certo? É bem simples também isso aqui. Vamos caminhar mais um pouco. E na página 34, o livro ele vai falar de uma outra sociedade, né? Que vai ser a Grécia. O que eu gostaria que vocês entendessem em relação à Grécia? Que, né, a Grécia ela era formada por várias cidades-estados, que cada uma delas eram independentes. O que elas tinham em comum, né? Dentre outras coisas, a língua. Tá certo? A comunicação era algo fácil, né? Porque a maioria daqueles povos falava a mesma língua. Outra coisa que é interessante a gente entender que nessas polis, ou seja, nessas cidades-estados, né? Esse termozinho que quer dizer isso, né? Duas se desenvolveram sobretudo, que no caso tanto tanto Esparta como Atenas. Estou aqui pegando meu livro para poder me orientar melhor. Tanto Esparta como Atenas foram duas regiões assim, que mais se desenvolveram nesse período. E que Atenas ela vai ser assim vista em vários livros didáticos pela questão da formação da democracia. Se hoje nós temos democracia, se hoje qualquer cidadão pode usufruir, pode votar, pode ter direitos, foi algo que nasceu não nesse período, né? Mas na antiguidade, tá certo? Para a gente entender como a história tem todo um link, né? Que as coisas não nascem de uma hora para outra. Tem todo um contexto, toda uma história, tem grupos, né? Camadas sociais que lutaram para que de fato a gente pudesse usufruir o que nós temos hoje, né? Nos dias atuais. E aqui, nesse fragmentozinho do texto, ele vai dizer quem que poderia usufruir dessa democracia. Aqui diz, os homens maiores de 18 anos, nascidos de pai e mãe ateniense. Desse modo, a gente entende que nem todo mundo poderia, né, ter esse privilégio, né? Mas que quem ficava de fora nesse momento eram as mulheres, os estrangeiros e os escravos. Sim, professora, mas isso como é que pode? Era muito injusto. Tá, gente, aqui foi o primeiro passo, né? Foi um passo inicial que ao longo do tempo foi se desenvolvendo, tá bom? Então é interessante a gente entender que essa ideia de democracia nasceu aqui em Atenas. Em relação a Esparta, é interessante que a gente entenda que a sua principal característica aqui vai ser o militarismo, vai ser a coragem, né? Vai ser as crianças, né? Os homens lutando, né? Guerreiros para tentar buscar seus ideais, né? Que era conquista de outros povos, de outros territórios, tá certo? Inclusive, quando a gente fala de Esparta, a gente percebe que não é uma palavra estranha, a gente tem vários, não só livros, mas vários filmes, né? Por exemplo, 300 vai falar sobre isso claramente, entre outros filmes, aí fica até a dica para a gente dar uma olhada depois, tá bom? Então, assim, é importante que a gente entenda que desde a infância, né, as crianças, elas começavam a ter esse treinamento, né, e era difundida no seu coração esse espírito realmente de coragem, né, e de defesa daquele povo, tá certo? Mais adiante, o autor agora, ele vai falar um pouco sobre Roma. Aí Roma,
quando a gente vê outros livros didáticos, a gente percebe que é um capítulo, né, na verdade são capítulos que vai falar sobre esse império. Mas que a gente não precisa se preocupar agora. O que eu quero que a gente entenda é que Roma também se desenvolveu bastante, que era uma sociedade muito complexa e que ela foi dividida, né? Havia toda uma formação, uma organização na sua sociedade. Né? Vamos começar aqui, por exemplo, entre as suas camadas sociais, né? De um lado havia os patrícios, né? Que era, no caso, quem tinha mais privilégios, ficavam bem no topo dessa pirâmide. Abaixo seriam os clientes, né? Que eram, na verdade, era uma classe que protegia aquelas famílias patrícias, né? Estavam sob as ordens deles, então eles eram muito vinculados e por isso faziam inclusive votos de fidelidade. Em seguida havia os plebeus como terceira camada, né? Que eram homens livres, comerciantes, pequenos agricultores, mas que eles não dispunham de tantos direitos assim. A gente percebe aqui no texto, né? Quando a gente for ler, que eles lutaram, né? Para conseguir, né? Uma certa ascensão, para que direitos também pudessem, para que eles pudessem usufruir também daqueles direitos. E por fim, vai ter os escravos, né? Alguns deles eram estrangeiros, né, que tinham sido derrotados, outros teriam sido escravos por dívidas e por aí vai, certo? Roma, né, é muito interessante a gente entender, como qualquer outra civilização, mas uma coisa interessante, assim, para poder fechar esse material, vai ser um tipo de política que foi implementada aqui, né, que foi a política de pão e circo. O que é essa política de pão e circo? Na verdade, os governantes desse período, eles montavam estratégias, né, para gerar entretenimento naquela população, né? Estava um caos, uma crise financeira terrível, uma crise política terrível. Então, isso foi uma forma deles tentar entreter, né, a sociedade, né? Parece algo relacionado aos dias atuais, né, minha gente? Mas é isso mesmo. E aí ele vai mostrar dentro da parte, quando a gente fala dessa política de pão, por quê? Porque eles começaram a entregar trigo, né, para a população, e circo por conta realmente dessas formações de casas de espetáculos, né? Existia teatro, existia lutas, existia Olimpíadas, e isso as pessoas gostavam, né? Então foi uma estratégia interessante aqui para esse momento. Nessa foto vai mostrar aqui as ruínas do Coliseu, que até hoje existe, né? E aí vai dizer que uma das coisas que existia aqui era uma briga de gladiadores. Olha só, gladiadores acaba sendo um outro termo que é muito comum, né? A gente já deve ter ouvido, inclusive tem até filmes também, onde escravos, né, vinham para cá, brigavam entre eles, né, e a população vibrando, apostando, torcendo, e que muitas vezes aqueles gladiadores, aqueles escravos, lutavam inclusive com feras, tá bom? Esfomeadas. Então a gente já entende que não era uma situação assim tão tranquila, tá bom? Então a gente finaliza essa nossa segunda orientação, né, que se refere à orientação 2, e aí peço para que vocês leiam, para que realmente possam entender um pouco mais e vamos já nos direcionar para a atividade. Um abraço, tchau, tchau.